Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Exatamente. Claro, aqui com o nosso querido Felipe Feliciano, eu sou o Walter Calles e, como eu sempre digo, eu sou aqui simplesmente um provocador para que você possa tirar todas as suas dúvidas sobre a hipnose, esse universo fantástico dessa terapia que tem ajudado muitas e muitas pessoas. Felipe, mais uma vez é um grande prazer estar com você aqui. Muito bom, prazer, Calles. Prazer quem está aí me ouvindo, vendo, né? Nos vendo e ouvindo aqui no podcast Exatamente, aqui nesse 5º episódio, onde cada vez mais a gente vai se aprofundando e trazendo mais informações sobre o estudo da mente humana, que é tão fascinante e tantas pessoas gostam muito. Vamos lá. Felipe, a gente começa esse episódio, nós vamos falar do que nesse 5º episódio? Nesse 5º episódio a gente vai completar essa saga, né, da mente subconsciente. Tiveram outros 2 episódios. Se você não assistiu ainda ou ouviu, vai lá e assista esses 2 episódios anteriores, onde a gente fala sobre a mente subconsciente, parte 1 e 2. E aqui a gente vai fechar com chave de ouro sobre a mente subconsciente, falando sobre hábitos e memória de longo prazo. Vamos lá, começando a falar sobre hábitos. Como o próprio nome já diz, né, a gente vai adquirindo o que a gente pode chamar de um preset, não é? Você sai com uma configuração de fábrica e você vai criando esses presets ao longo da vida, você vai criando algumas manias também, como a gente pode dizer. Como é que isso é construído na nossa mente e como é que a gente pode reprogramar isso, Felipe? Sem dúvida. Para a gente começar essa discussão sobre os hábitos, é importante as pessoas entenderem que existem basicamente 3 tipos de hábitos, como você mesmo disse, né? Essas pré-configurações que vão sendo programadas, configuradas ao longo da vida, mas elas são categorizadas em 3 partes, entre hábitos bons, hábitos ruins e hábitos utilitários. O que são os hábitos bons? Educação, gentileza, etiqueta, higiene, enfim, tudo isso foi ensinado e transmitido por pessoas que são autoridades para a gente, como nossos pais, tios, avós, familiares em geral, enfim, a gente aprende a ter todas essas formas de se comportar e agir baseado naquilo que a gente entende que é um hábito bom, né? Socialmente aceito como um hábito bom. Os hábitos ruins são os opostos a todos esses. Falta de educação, falta de higiene, falta de etiqueta, que assim como os hábitos bons, eles também são ensinados e programados por pessoas que são autoridades pra gente. Então se a gente vê o nosso pai, nossa mãe, nosso avô acabando o prato de macarronada naquele domingo e limpando a boca na toalha, a gente vendo aquilo, a gente vai aprender que aquilo é aceitável. E a chance da gente criar esse hábito também é muito grande. Então, assim como os hábitos bons e os hábitos ruins, ambos são aprendidos por autoridades para nós. E a terceira parte são os hábitos utilitários, que são a grande parte deles, que são aqueles que a gente utiliza para ter o melhor convívio no dia a dia. Atender o celular, abrir a maçaneta de uma porta, dirigir, tomar banho, enfim. Imagina se toda vez que você tivesse que ligasse no seu celular, você tivesse que pegar ele e pensar se você coloca ele na orelha, na boca, embaixo do braço, enfim. Da coisa mais simples à mais complexa, se ela é feita com uma frequência, né, de forma replicável, de forma repetitiva, ela é delegada para o subconsciente para que ela seja feita como um hábito, ela se torne um hábito, para que ela seja feita da melhor forma possível e da forma mais eficaz possível. Agora, para quem está nos acompanhando, Felipe, é importante a gente falar também o seguinte: existem algumas pessoas que falam dessa questão, para você adquirir um novo hábito, você precisa repetir uma ação por 20, 21 dias, alguma coisa assim. Isso realmente existe? Dá para ser mais rápido ou esse é mesmo o tempo que deve ser utilizado? Sim, se a gente for analisar, né, acho que essa discussão a gente tem que falar sobre ela envolvendo emoções e não envolvendo emoções. Se a gente for analisar o comportamento isolado das emoções, sim, quanto mais eu repito uma tarefa, um ato, né, seja ele qual for, eu vou criando o efeito que nós já falamos em podcasts anteriores do compounding, da repetição daquela mesma sugestão, daquele mesmo condicionamento, né? Então, isolado da emoção, repetir o mesmo padrão vai fazer com que a gente faça aquilo melhor, de forma mais eficaz e, óbvio, delegando para o subconsciente para que ele faça de uma forma muito melhor do que nós faríamos conscientemente.
Mas o grande ponto disso, o grande ponto, inclusive dessas teorias que pregam somente a repetição para o aprendizado, é que se há uma emoção associada àquele hábito, ou seja, se eu executo daquela forma por alguma sensação, alguma emoção positiva ou negativa, eu posso tentar repetir 18, 21, 45, cada teoria fala sobre um número de dias que você precisa repetir, mas se existe emoção ali, aquela emoção é muito mais forte do que a repetição pura e simples e aquele hábito não é aprendido. Muito bem. Você me fez lembrar agora no seu comentário uma questão do seguinte, a questão da emoção, né? E quando a gente fala da emoção, a gente fala nessa questão de realmente trazer algo em mente que nos propicie ter aquela sensação novamente. Vou citar um exemplo aqui que todo mundo, né, que acompanha, gosta de basquetebol, acompanhou cena clássica da rainha do basquetebol brasileiro, Hortência, ia lá no arremesso, lance livre, batia a bola, antes dela arremessar, aquela respirada, soltava os ombros e sempre repetia esse movimento que eram certeiros, né? Isso é uma forma de você criar um mecanismo para te trazer aquela emoção de volta e te fazer ser mais assertivo? Sem dúvida. Na verdade, como a gente já falou, né, eu acho que talvez mais adiante cabe um podcast só falando sobre o esporte, né? Já falamos sobre o Senna em outro podcast, mas o que ela fazia, ela criou um condicionamento, uma sequência de micromovimentos, né? Bater a bola X vezes, segurar a bola de determinada forma, inspirar fundo, fechar os olhos, né, relaxar os ombros para executar aquele movimento. Ela criou essa rotina para aumentar a eficácia dela, né? E claro que isso está condicionado a uma emoção boa, né? Eu vou executar aquilo para poder fazer essa tarefa da melhor forma possível. E o que ela faz ali, o que ela fazia, o que a Hortência fazia, era executar aquela tarefa em hipnose pura. Ela estava em hipnose. No momento em que ela ia para a marca da falta, para arremessar a cesta, claramente a expressão mudava, a forma, a respiração dela mudava e ela condicionava isso para que o resultado dela fosse feito em transe, né? Para que ela entrasse nesse estado de transe, de flow, como se fala muito no esporte, e executasse aquela tarefa. E como a gente já disse antes, tudo aquilo que a gente faz em hipnose é muito melhor, é muito mais efetivo e o subconsciente, que é a nossa parte que é acessada quando está em hipnose, sabe fazer as coisas muito melhor do que a gente imagina. Obviamente a gente está citando esse exemplo, que é um exemplo visual, né? Que as pessoas, nossa, mas algumas pessoas, não, é o jeitão dela de fazer, de colocar, né? De fazer o arremesso e tudo mais. Pegando esse gancho, trazendo para o dia a dia também. Coincidentemente, alguns dias atrás, eu li uma questão que envolvia até um pouco mais, né, sobre esse tema, mas relacionada ao dia a dia. Então, alguém fez um comentário que experimente, ao invés de quando o seu despertador tocar, você coloca o despertador para tocar às 6 horas da manhã, ele desperta, só que você já condicionou na sua mente que na verdade você precisa levantar às 6h30. Aí você aperta o primeiro soneca ou sleep, né? O segundo soneca, o terceiro, o quarto, e você vai levantar de vez no quinto. Ou seja, você criou um hábito de você ter esse sono picadinho depois. Por que eu estou falando isso? Porque o que estava sendo explanado nessa postagem que eu vi, falava que dos benefícios de você acordar, de fato, no primeiro toque. Que isso poderia te render muito mais energia durante o dia, né? Não traria essa sensação de arrastar o seu dia, né? De algo sofrível, vamos dizer assim. Pegando tudo isso que eu estou falando para você, essa questão do hábito de acordar cedo e tudo mais, tal, com despertador, deixando mais soneca ou não também, isso também, se está atrapalhando o seu dia a dia, a gente pode mudar isso também, né? Claro, sem dúvida. E de novo, acho que o grande foco de tudo isso que você comentou e contextualizou por que eu preciso empurrar para poder acordar para ir para aquele trabalho, né? Tenho certeza que boa parte das pessoas que estão aqui me ouvindo, estão nos ouvindo aqui no podcast, já passaram por uma situação como essa de putz, eu não queria acordar, vou colocar 5 minutinhos de soneca. Todo mundo que é humano já passou por isso. Sim.
E o grande ponto é, com certeza, a chance são que aquela questão, aquela coisa que você ia fazer logo após acordar, fosse uma coisa que você não gostasse tanto de fazer, ou que você não gosta tanto de fazer. Experimenta ter que botar o despertador cedo para ir viajar, por exemplo, né? Ou para ir fazer uma coisa que você adora. Antes de tocar o despertador, a gente já está de pé. Então, isso só reforça aquilo que a gente respondeu, que eu respondi para você na pergunta anterior. O hábito, ele pode estar lá condicionado? Sim, mas qual é a emoção que está ali controlando aquele hábito, né, guiando ele para que ele seja executado ou que não seja? E até mesmo esse hábito do snooze, né, de empurrar o cochilo aí mais 5 minutinhos, também é um hábito que é criado para mitigar ou para evitar aquela emoção que eu não quero sentir. Perfeito, Felipe. Bom, a gente falou de hábito e agora a próxima... Memórias de longo prazo. Sim, e na questão das memórias de longo prazo, como é que você pode exemplificar para quem está nos acompanhando, como é que é essa ação e citar alguns exemplos para ficar mais fácil para quem está nos acompanhando? Claro, quando a gente fala de memórias de longo prazo, é muito importante que quem está nos ouvindo, nos vendo, entenda que toda e qualquer informação que a gente vive ao longo da nossa vida fica armazenada dentro da nossa mente subconsciente. Existem teorias dizendo que a gente armazena de X forma, outra de Y forma. O ponto e como isso é armazenado não é a questão. A verdade é que a nossa mente tira fotografia sobre tudo aquilo que a gente percebe, né? Em níveis de informação, a gente tem milhões de bits de informação, né, que a gente recebe o tempo todo, só que a gente só foca em 40 bits. Né? Então, a gente recebe uma enxurrada de informação que não necessariamente são notadas ou percebidas por nós mesmos, mas nós recebemos. E essas informações, elas ficam lá armazenadas na nossa memória de longo prazo. Do momento mais feliz da sua vida ao momento mais triste, todos eles ficam armazenados na nossa mente. E inclusive os que têm emoção e os que não têm emoção. O grande ponto, Walter, é o seguinte: qual que é a diferença entre o momento mais feliz da nossa vida e o que a gente comeu há 10 dias atrás na hora do almoço, por exemplo? O que a gente comeu há 10 dias atrás na hora do almoço não tem emoção associada. Enquanto o momento mais feliz, o nascimento do filho, aquele aniversário, aquela viagem, o casamento, tem emoção envolvida. Então imagina da seguinte forma como que essas memórias funcionam dentro da nossa mente subconsciente. Imagina que exista uma pilha de prédios, todos da mesma alturinha, e cada um deles é uma memória, é um fato, uma memória que está lá armazenada. E no meio desses fatos todos, existem alguns desses prédios todos, né? Existem alguns que estão em destaque, que são arranha-céus, estão destacados de todos os outros. Esses fatos que estão destacados do restante são os fatos que têm emoção envolvida. O simples fato de ter emoção envolvida, ele releva, coloca foco, coloca relevância sobre aquele fato. Como eu disse, por isso é tão mais fácil e simples a gente se lembrar de um aniversário, de uma viagem, de um casamento, mas também de um acidente de carro, de algo que envolva a emoção, né, de um fato traumático, do que o que a gente comeu há 10 dias atrás na hora do almoço. Mas experimenta comer, se esquecer daquele dia que você foi comer no restaurante e tinha uma larva andando na sua salada. Certo? Embora seja uma coisa cotidiana, um hábito que é almoçar, naquele dia, por a razão daquele bicho, daquela larva andando ali, aquilo tem impacto emocional e aquela cena fica destacada. Então, embora seja um evento rotineiro, aquele momento ganha destaque e também se diferencia da grande maioria. E só por esse fato já existiria a razão para eu não querer mais comer salada ou para eu não querer mais voltar naquele restaurante. Às vezes as pessoas dizem assim, onde a gente vai decidir jantar hoje? Vamos ali. E a gente acha que as nossas decisões são conscientes, né? E aí, aleatoriamente ou não aleatoriamente, porque é baseado nas nossas programações, ele decide a não mais escolher aquele restaurante. Ele não se lembra o porquê não quer ir lá, ele não sabe nem a razão pela qual aquilo acontece, mas ele simplesmente não escolhe mais ir naquele restaurante, porque a hora que ele pensa em ir lá, ele traz aquela sensação, aquela emoção negativa associada a ter visto aquele bicho na salada e toma a sua decisão.
E isso, você está citando uma questão que aí a pessoa ainda está recobrando uma memória, ainda uma emoção ruim que ela sentiu, né? Mas poderia ser uma emoção boa, de repente ele poderia ter saboreado lá um bife com um molho X, Y tal, que ele vai contar para todo mundo, né? Durante um bom tempo, claro, em qualquer roda de conversa. Sem dúvida. O oposto também é verdadeiro, porque se eu perguntar também para grande parte das pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos vendo, quais são os melhores pratos que a gente gosta de comer? Em geral, a resposta das pessoas são os pratos da infância. Sim. São as coisas que a gente comia na infância. Ninguém faz um bolinho de chuva como minha avó fazia. Ninguém faz tal prato como eu comia lá naquele restaurante. Ixi, aquele chocolate não existe mais. Não significa que aquele chocolate não exista, mas que aquele chocolate, aquele momento em que você comeu aquele chocolate, é carregado de toda a emoção associada àquilo. Seja positiva ou negativamente, é carregado a tudo isso. Então, quando a gente decide escolher, decidi hoje está um dia frio, decidi fazer bolinho de chuva, né? Decidi fazer esse bolinho. Quando eu faço esse bolinho, eu não estou comendo ele pela simples razão de gostar dos ingredientes que estão dentro do bolinho. Eu como para trazer aquela memória de novo de quando eu me sentia tranquilo, quando era gostoso, quando eu estava em família. Enfim, toda decisão que a gente toma e traz à tona memórias o tempo todo, porque a gente regride o tempo todo, ele é baseado naquilo que já foi lá aprendido, experienciado e principalmente armazenado na memória de longo prazo. E isso é basicamente também a mesma sensação que a gente sente em relação a fragrâncias, cheiros, perfumes e música, por exemplo? Claro, sem dúvida. Existe um mito muito grande sobre o ato de regredir, né? Durante o processo de hipnoterapia, uma das formas de se conduzir a hipnoterapia é através da regressão, né? Fazer a regressão à causa, entender onde foi aquela primeira gota no copo que foi se acumulando e transbordou ao longo da vida. E dos maiores mitos que as pessoas têm é: nossa, mas será que é perigoso regredir? Como que vai ser quando eu regredir? A gente regride o tempo todo. A gente sente um cheiro, ou com um pedaço de bolo, né, que comia na casa da avó, é capaz de lembrar como sentia lá quando comia, aonde sentava na mesa quando comia aquele bolo, quem estava junto com ele, e trazer todas aquelas sensações pelo simples fato de comer um pedaço de bolo. Quem não estuda mais, ou quem estuda, experimenta pegar o carro e passar na frente da escola em que você estudava. Olhar lá para dentro da escola. O simples fato de você passar na frente da escola, você traz memórias, lembranças de quando você estudava ali, lembra de nomes de colegas que você nem lembrava mais, pelo simples fato de passar por aquela escola. E a coisa que mais acontece, como você bem mencionou, é música, né? As músicas, elas criam um enfeite na nossa memória muito, muito marcante, né? Muito marcante associar a música ao fato, né? A nossa mente consegue associar isso de uma forma muito marcante. Então, a gente ouve uma música que ouvia lá na nossa infância, ou quando era solteiro, ou quando ia para esse ou para aquele lugar, e lembra como era quando ouvia, como se sentia lá, os amigos que estavam próximos, e é capaz de sentir aquela sensação de novo, pelo simples fato de ouvir uma música. Então, nós regredimos o tempo todo, né? E tudo isso só acontece de forma simples porque essas memórias estão lá armazenadas na nossa mente. E você sabe que você falando essa coisa da música, né? De trazer isso, e algo que está muito presente na minha vida profissional, né? Eu sou profissional de rádio há 30 anos já, mais de 30 anos. E eu também ministro aulas para isso, e uma vez eu fiz a gente falando da importância, né, da sonorização para tudo, né? Porque uma imagem bonita é uma imagem que ela pode ser Full HD, ela pode ser 4K, ela pode ser 8K, seja lá qual a tecnologia que exista. Mas a trilha sonora é que te leva a emoção para aquela cena, a trilha sonora é que te leva ao medo, do suspense, do que vem. E aí numa atividade, numa das salas, numa das minhas turmas, eu pedi para as pessoas relembrassem alguma música. Fala uma música que marcou a tua vida. E uma das alunas citou uma música. Falou de uma música da infância, ele começou a cantar e todo mundo começou a cantar, e um cara super sério, e o cara, né, aflorou aquilo novamente. E essa menina foi um negócio marcante porque ela começou a ouvir
ela começou a cantar, só que ao mesmo tempo ela começou a chorar. E eu tive que parar a música, porque eu estava percebendo que o choro não era só um choro de emoção, mas um choro de dor, um choro de uma lembrança carregada com algo negativo para a vida dela. E aí a gente parou a música, né? O pessoal foi até buscar uma água para a menina e tal, e ela, de livre, espontânea vontade, compartilhou com as pessoas. Olha, pessoal, me desculpa, aconteceu isso aqui comigo e tal, porque eu lembrei de uma situação assim, que estava, olha que situação. Eu estava ouvindo essa música, ela estava num momento feliz, e no decorrer da música aconteceu uma coisa, acho que é coisa de um namoro de adolescência, alguma coisa. Naquele ponto na música ela já foi buscar a memória, da memória positiva, ela já foi buscar a negativa e aquilo já acionou. Então é fantástico isso, como você falou. A gente tem um poder absurdo para fazer esse trabalho de regressão, né, Felipe? Sim, a gente regride o tempo todo, né? Se eu falar para você que você, Walter, ou para todo mundo que está me ouvindo e vendo e nos vendo aqui, lembrar da primeira casa em que morava, trazer à memória a primeira casa que morava, instantaneamente você já começa a trazer as informações, como quantos cômodos tinham, como era o seu quarto, se tinha papel de parede, se não tinha, como era a sua cama, como era a cor do seu travesseiro. A gente é capaz de trazer esse nível de informações de uma forma muito simples, né? Então, essas memórias todas elas estão lá dentro da nossa mente subconsciente. Existe uma discussão muito grande se essas memórias elas são 100% armazenadas ou se elas são fracionadamente armazenadas, ou seja, a gente grava pontos importantes daquela cena, como se fosse algumas peças daquele quebra-cabeça, e a nossa criatividade acaba de completar aquele cenário. Ou seja, eu lembro muito bem da cama do meu quarto quando eu era criança, eu lembro muito bem do armário, e lembro muito bem que eu tinha um brinquedo ali no canto do quarto. E aí a minha mente recria todo o quadro na minha cabeça naquele momento. E o grande ponto é que entre ser 100% armazenado ou ser completado pela nossa mente, não importa. Porque nós completamos com aquilo que já está no nosso repertório. Então aquilo faz parte da gente de uma forma ou de outra. Né? Se aquela memória ela é 100% fidedigna ou se ela não é, não interessa. A nossa mente não sabe a diferença do que é real para o que é imaginário. E por isso que quando a gente imagina aquela cena, aquele momento, a gente sente essas sensações. E é muito curioso isso que você comentou da música, porque se eu pudesse dizer da forma mais simples possível como que a música, a sonoridade influencia nas nossas memórias, eu diria que a música é o tempero das memórias. Né? Ele é o tempero das sensações, dos fatos que a gente sente. Então ele deixa com um colorido diferente essas memórias. Ele grava nessa memória, assim como aquilo que a gente vê e aquilo que a gente sente. E o simples fato de ouvi-la já traz tudo isso à tona, para bem ou para mal, como foi o caso que você comentou. Muito bem, Felipe. A gente vai caminhando aqui para a nossa reta final desse 5º episódio. Eu gostaria que você externasse, né, mais algum ponto que a gente não abordou aqui que você acha importante dentro desse tema de hoje. Eu acho que com hábitos, memórias de longo prazo, a gente encerra esse ciclo da mente subconsciente, e é importante que fique claro para todo mundo que a nossa mente subconsciente é onde está a nossa real versão. Nós já falamos da mente consciente, onde a gente acredita que está no controle, mas não está no controle. Vocês viram a quantidade de informações, de funções que a nossa mente subconsciente tem e como que elas todas combinadas, elas geram todas essas reações na nossa vida. E embora esse modelo da mente que foi apresentado e que a gente está conversando aqui, ele divida a nossa mente em funções, Walter, é importante as pessoas entenderem que essas funções elas não são executadas individualmente. Tudo está coexistindo na nossa mente o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que tem uma emoção, que foi a primeira função da mente subconsciente, a autopreservação está lá presente, os hábitos estão presentes, a memória acontece porque a gente regride, a ociosidade está lá presente, enfim, tudo aquilo é orquestrado pela nossa mente de uma forma que a gente execute aquilo que foi programado para executar. Perfeito, Felipe. E assim a gente finaliza este 5º episódio de Exatamente. Se você quiser fazer a sua pergunta, mande aí. Qual é o endereço, Felipe? Se quiser fazer a sua pergunta,
Manda aqui embaixo a sua dúvida ou vai lá no meu Instagram, @FelipeFeliciano, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de conversar com você e talvez trazer sua dúvida aqui para o próximo episódio do podcast. Muito bem, e a gente aguarda vocês no próximo episódio de Exatamente. Até mais!